Boa tarde a todos, que a paz de Deus, que a paz de Jesus permaneça conosco, iluminando os nossos espíritos, fortalecendo as nossas almas, para que possamos naturalmente sair daqui, nesta tarde, preenchidos de nossas almas, com um assunto tão dignificante, que é justamente falar sobre Jesus. E não é tarefa fácil falar sobre o Mestre Divino. Nós estudamos, nós pesquisamos, e a cada dia que passa ficamos mais deslumbrados com a performance do Mestre e dos Mestres. E principalmente falar quando ele nos diz: Jesus, o médico das almas. No mês de dezembro, nós dizemos assim, é um mês mágico, porque as pessoas se solidarizam muito mais, se confraternizam, desfazem inimizades, tudo em nome do aniversariante do mês, para que nós possamos ver a importância disso tudo em nossas vidas. O senhor Allan Kardec, de uma forma brilhante, questionava o espírito da verdade na questão número 625, e perguntava assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para que possa servir de guia e de modelo? E a resposta, a mais simples, a mais curta, que está em O Livro dos Espíritos, foi muito simples: Jesus. E aí nós percebemos que Jesus é a grande personalidade do planeta Terra. E personalidade tão marcante, que costumamos dizer que faz parte da história, e que a história não foi suficiente para abraçá-lo, uma vez que fez um divisor. E aí, quando estudamos história, estudamos pré-história, estudamos a contemporaneidade, percebemos que ele diz assim: antes de Cristo, depois de Cristo, né? Para que venha justamente nos mostrar a capacidade imensa desse Filho de Deus, como ele sempre se colocou perante toda a humanidade: eu sou o Filho de Deus, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi assim que ele sempre se apresentou diante de toda a humanidade. E nós percebemos que, como médico das almas, naturalmente Jesus provocou muitas curas, principalmente para quem o buscava, ou seja, para todos os doentes do caminho que se apresentavam na esperança de serem curados das suas enfermidades. Mas também percebemos que, mesmo tendo sido curados por Jesus, todos, sem nenhuma exceção, vieram a morrer. Perceberam isso? Porque a morte faz parte da natureza. É algo que está fazendo parte da nossa conjuntura, de uma forma natural, como sendo e fazendo parte das leis divinas. O nosso corpo físico, naturalmente, que nós tanto primamos e devemos primar por ele, em busca da cura, naturalmente chegará um momento em que as nossas forças vitais irão se extinguir, o nosso fluido vital deixará de existir e nós baixaremos a sepultura. Que tenhamos medo da morte, que não a queiramos, que tenhamos receio que isso possa acontecer, mas é a grande realidade da vida. E Jesus, quando promoveu as suas curas, jamais se expressou dizendo que curou alguém. Pelo menos nos estudos que realizamos, não percebemos ele dizer que curou ninguém. Mas ele dizia sempre: a tua fé te curou. A lição da abertura de hoje, falando sobre a fé divina e a fé humana, vem justamente nos mostrar que quando nós procuramos trazer para dentro de si a confiança naquilo que estamos buscando, elevando a nossa crença na certeza de que temos um Criador que não nos desampara, que não deixa de criar,
naturalmente fortalecemos os nossos propósitos. E quando isso acontece, obtemos essas curas que buscamos através da nossa fé, porque essa fé é divina, mas ela é também humana. Há uma junção, há uma combinação, há um compartilhamento de ideias e de ideais para que isso tudo possa acontecer. Mas o mais importante de tudo, e nós buscamos a cura do corpo físico, o mais importante não é a cura desse corpo físico, é a cura da alma. E Jesus veio justamente para nos promover e nos levar a encontrar essa cura da alma. Quando ele percebia, porque ele tinha, por ser espírito celeste, tinha um magnetismo fabuloso, que fazia com que todos ficassem embevecidos diante da sua presença, ele queria mostrar que, na verdade, nós temos a nossa alma. Essa alma não vai deixar de existir quando baixarmos a sepultura, e continuando vivo em espírito, essa alma precisa buscar a cura. E foi justamente pensando em trazer algumas situações como essas, que nós vamos pedir permissão para, em determinado momento, fazer leitura de alguns trechos do Evangelho, que mostra justamente da importância de Jesus entre todos nós, e como Jesus buscou mostrar para cada um de nós a importância disso tudo. Eu não sei se vocês lembram, mas está escrito lá no Evangelho que em determinado momento 10 leprosos chegaram até Jesus e buscavam naturalmente encontrar a sua cura. E Jesus só vai dizer para eles: volta, te apresenta aos sacerdotes. Não foi isso? E o que ocorreu? Esses 10 leprosos saíram, perceberam de imediato a sua cura, retorna apenas um para agradecer, ou seja, para usar de gratidão por aquilo que tinha alcançado, pela graça alcançada. E quando esse único volta dos 10, Jesus pergunta para ele: onde estão os outros 9? Não sei, Senhor. E aí deixa-nos transparecer que aqueles outros 9 não obtiveram a cura do espírito, tiveram a cura física, mas apenas aquele que veio agradecer tinha ficado restabelecido pela cura da alma. Tem uma passagem no livro Boa Nova, onde o espírito de Humberto de Campos nos traz uma colocação excelente sobre Maria de Magdala. Não é? Maria de Magdala, na época de Jesus, uma mulher de Dalmanuta, mas que vivia lá em Nazaré, tinha uma vida totalmente afastada da família, porque a família rejeitava, em função da sua profissão. Maria de Magdala era prostituta de luxo, da alta sociedade. Só os patrícios romanos, só as grandes autoridades de Roma, que buscavam aquela localidade, sabiam aonde deveriam ir para satisfazer os seus desejos sexuais. Mulher bonita, jovem, de grande porte. Ela dizia assim que ela escravizava, na verdade, pela sua beleza, pela sua competência, todos aqueles homens patrícios que iam lá buscá-la. E com isso, Maria Magdala era uma mulher rica na época. Era uma mulher bem estabelecida de vida. Mas mesmo assim, ela dizia: eu sou uma pessoa muito infeliz. Apesar de amar tanto as criaturas, não consigo me sentir saciada no meu interior. E eis que de repente, Maria de Magdala ouve falar do Mestre Jesus. Às escondidas, entra nas multidões para poder escutá-lo. E quando o escuta, fica encantado. Diz assim: ele fala de um amor que eu preciso ter. Não é o amor que eu vivencio, é o amor que eu preciso buscar para encontrar paz de espírito. E Maria Magdala vagueava nos seus pensamentos. E nesses pensamentos ela dizia: eu preciso buscar o Mestre.
mas um grande receio de minha mente. Como ele irá me receber? Eu sou uma prostituta. Eu sou uma mulher pecadora. Como será que o Mestre Divino, com a sua meiguice, com a sua capacidade, irá me receber? Era a grande preocupação de Maria de Magdala. E é agora que eu vou começar a ler para vocês o diálogo que existe entre os dois, porque eu sei que as palavras são muito pobres para mostrar a grandeza de ensinamentos que existe quando Jesus conversava com Maria de Magdala. Todos ouviram falar já de Simão Pedro, não ouviram? Não é? Então, Jesus estava na casa de Simão Pedro, e na casa de Simão Pedro ia ter uma reunião. Maria de Magdala pensou como deveria chegar na casa de Simão Pedro para conversar com Jesus. E vamos ver o que é que ela diz aqui, viu? Separei tanto e terminou ficando longe, mas eu vou chegar, viu? Chegou na parte que eu queria. E que todos nós vamos ficar encantados com essa conversa. Envolvida por esses pensamentos profundos, de que ela tinha esse receio de que Jesus não a recebesse bem, penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Isso já foi uma grande surpresa para Maria de Magdala. Ela não disse que ia a esse encontro, mas quando ela entrou, a forma como ele a recebeu, já parecia que ele sabia que ela estava lá. Tal a bondade com que recebeu um grande sorriso. E aí nós observamos assim, a importância de um sorriso em nossas vidas. Observemos, por exemplo, quando nós vamos a qualquer que seja o ambiente e somos recebidos por alguém com um sorriso, nos dá uma tranquilidade muito grande, não é verdade? Mas quando chegamos no local que a pessoa nos recebe de cara fechada, amarrada, com mau humor, nós não nos sentimos bem, não é? Então aquilo ali já foi a primeira quebra de gelo, digamos assim, entre Jesus e Maria de Magdala. Ela ficou assim já muito pensativa com isso e teve a coragem de abrir a boca para conversar com ele. E disse assim: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E continuou, com os olhos cheios de lágrimas. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Veja a situação de humildade em que ela se posta diante do Mestre, a forma receptiva e amorosa como o Mestre a recebeu, a confissão das suas dificuldades e dizer assim: eu gostaria muito, Senhor, de fazer parte das tuas ovelhas, ou seja, eu gostaria de vivenciar o teu Evangelho, mas diante da minha situação, será que Deus me receberia? Será que Deus permitiria que eu pudesse fazer parte dessa equipe que vai transformar a humanidade? E Jesus, de uma forma brilhante, respondeu para ela: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. E vejam agora o que é que ele diz para ela: acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Será que cada um de nós, aí vem para nós, né, que somos pessoas falhas, que somos seres endividados, que temos as nossas falhas, e por pior que tenha sido a agressão que tenhamos feito às leis divinas, às leis da justiça divina,
será que Deus fechará as portas para nós eternamente? Será que Deus não nos acolherá? Será que em algum momento dessa nossa existência nós estamos fadados a vivenciar o nosso fracasso até o fim das nossas existências e Deus em nenhum momento usará de misericórdia para conosco? O que é que está escrito lá em O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os educadores da humanidade? Entre tantas coisas que ele começa falando sobre o que é Deus, diz assim: a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Mas ele diz assim: quais os atributos de Deus? Pergunta. E os amigos dizem assim: na nossa limitação, podemos entender apenas alguns, e dentre eles, que Deus é infinitamente bom e justo. Então, onde estaria a justiça de Deus se Ele fechasse os olhos para os seus filhos queridos e amados, que somos nós, em função daqueles momentos de deslizes que praticamos em função da nossa ignorância de evolução espiritual? Era justamente isso que Jesus perguntava para Maria de Magdala. E continua no seu diálogo: onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? E observe o que é que ele diz: as ruínas são as criaturas humanas, nós somos as ruínas, porque nós permitimos que os sentimentos mesquinhos do orgulho, do egoísmo, da insensatez, do ciúme, de todas essas mazelas fixem em nosso coração. E esquecemos a mensagem do Cristo também, quando ele diz assim: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque esses verão a Deus. Como queremos ver a Deus se o nosso coração está impuro em função dos nossos pensamentos mesquinhos, das nossas ações mesquinhas? Era isso que ele queria mostrar para ela. E mais na frente ele disse assim: sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Aí diz: nunca esqueças que o amor cobre uma multidão de pecados. Maravilha, né, gente? Maravilha. Ela começa a chorar mais ainda, e ela fala de como a sociedade a rejeita em função do que ela é. E aí ele diz assim: no entanto, Senhor, ela ainda diz: no entanto, Senhor, tenho amado, e tenho sede de amor. Aí Jesus disse: sim, toda sede é real, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível, compreenda, que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Olha as lições do Evangelho quando ele fala na porta larga e na porta estreita. As virtudes precisam marchar por uma porta muito estreita, porque a porta muito estreita é aquela que exige muito também de cada um de nós. A porta larga é a que é mais fácil ultrapassar, é a que nos dá todas as chances para que a gente possa viver aquilo que não é real, aquilo que é apenas ilusório, aquela felicidade que buscamos e que nos sentimos infelizes. E ele diz assim: olha, é justamente isso aí que vai precisar passar pela porta estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso, que é a porta larga, e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria, porque é muito mais fácil a gente atender às nossas próprias conveniências. É muito mais fácil a gente lutar para não sair da zona de conforto que estamos, para buscar a zona do sacrifício, para fazer aquilo que o Evangelho nos convida. Então diz assim: mas o que é que você vai fazer lá no hospital espiritual, num domingo à tarde? Que bom que nós fizemos a escolha de estar aqui, para servir ao Senhor, servindo ao próximo, né? E ele continua. Ela pergunta para ele assim: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Quer dizer, para vivenciar amor tem que passar pelo sacrifício? Aí ele diz assim: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem
é saber imolar-se, ou seja, é aprender a renunciar. É compreender, na verdade, qual o propósito da nossa passagem pelo nosso planeta Terra, esse planeta abençoado, que Jesus estava nele desde a sua formação, para nos receber, para nos preparar. Aí ela fica triste e ele diz assim: na tua condição de mulher, já pensastes no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Aí Maria de Magdala começou a chorar mais ainda, porque ele reverenciou a várias mães, né? E aí ela diz assim: puxa vida, desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Aí ele disse assim: então, atraindo-a, veja só como foi a expressão, então, atraindo-a, como foi que Jesus a atraiu? Puxou ela para abraçar? Não. Ele fez com que ela entrasse naquilo que ele estava querendo fazer, naquilo que ele estava querendo dizer. Como ele queria mobilizá-la e sensibilizá-la. Ele atraindo, disse para ela assim: olha, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Perceberam agora? Será que a mãe biológica é mais mãe do que aquela mãe que não foi biológica, mas que abraçou os filhos dos outros, por não ter tido a oportunidade da maternidade? Qual a razão de não ter a maternidade? Como acaso não existe o fato de não ter a maternidade é um fator justo para a vivência da mulher? E aí ela diz assim: para ser mãe. Maria Magdala fica tão sensibilizada que a partir de então ela diz assim: Senhor, eu gostaria de fazer parte do teu celeiro, eu quero servir pelo sacrifício. E ela sai daquele encontro totalmente atenuada, aliviada de como ela chegou, mas também muito pensativa. E naturalmente, ela, naquela época existia as pessoas que eram extremamente rejeitadas da sociedade, principalmente as pessoas leprosas. Conta-nos a história que Maria de Magdala, de uma forma extremamente amorosa, se dedicou também aos filhos do Calvário, aqueles que estavam doentes, para cuidar deles e para falar sobre Jesus. E a grandeza dela foi tão grande mesmo, que quando Jesus acontece o grande momento no Morro do Gólgota, para quem é que ele primeiro aparece? Para dizer e mandar a mensagem de que ele estava vivo. Foi para Maria de Magdala. Ele apareceu para ela. E ela continuou a sua vida quase que em peregrinação, e nessa vida em peregrinação totalmente dedicada aos filhos do próximo. Muitas vezes rejeitada da sociedade, ficou sozinha, perdeu todo o luxo que tinha, fugiu de todo o prazer que ainda que havia nutrido no passado, e nesse trabalho, né, ela vai vivendo no mundo dos leprosos, no meio do posto, adquire a lepra, porque ela também se tornou uma criatura leprosa, e quando estava prestes a acontecer o seu desenlace, ela não revoltada com a vida, mas sobretudo agradecida a Deus por tudo isso, ela percebe, no momento de dar o último respiro, que quem foi que veio buscá-la? Jesus, minha gente. Jesus estava ao lado dela, estendendo-lhe a mão e disse: vem, Maria, porque a tua tarefa foi bem cumprida. E aí nós percebemos que Jesus não curou o corpo dela, tanto é que ela pegou lepra de novo, mas Jesus curou-lhe a alma, que é o grande propósito de Jesus para com todos nós aqui. É que a gente não se envolva pelo que está acontecendo de dor e pela enfermidade física dos nossos corpos, mas que a gente procure se transformar, e nessa transformação obter a cura da alma. Essa é o que nos faz ter saúde, essa é que é imperecível diante da vida. Esse foi um dos casos que nós pensamos em trazer aqui, para que a gente possa conversar. O outro grande caso está citado no livro Há 2000 anos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel,
onde traz a história maravilhosa e fantástica do senador romano Públio Lentulus. E alguns chamam Lentulus e outros chamam Lentulus. Senador de grande autoridade da época, na cidade da Judéia, que tinha ao seu comando muitas pessoas, muitos escravos, que tinha uma mulher fantástica chamada Lívia, mas que também tinha uma filhinha novinha, nome Flávia. E aí, a filhinha adquire uma doença física, essa doença também a lepra, e os médicos da época, devido às suas limitações, também não encontravam, e que ela não foi rejeitada porque era filha de um senador, e ele conseguiu, com ordem de Tibério, sair dessa localidade, procurar outros ares, em busca da cura da filha, mas a filha não melhorava. E ele dizia assim, ah, meu Deus, ele não chamava Deus, né? Porque ele tinha os deuses da época, né? Mas ele dizia assim que daria tudo para os deuses, desde que a sua filha fosse curada daquela situação, daquela enfermidade. Lívia tinha uma escrava, uma serva de nome Ana. E Ana tinha tido a oportunidade de ouvir o mestre e participar das assembleias onde o mestre fazia suas pregações. Que não foram pregações fáceis no seu início. Ana fala sobre a Lívia, sobre Jesus. E Lívia, a esposa do senador Patrício, ela não podia estar assim, mas ela foi e escutou o mestre também, ficou encantada. E ela dizia assim para ele, meu querido, meu amado, procura o mestre de Nazaré. Com certeza, ele vai poder nos ajudar a aliviar a dor que estamos passando. Com certeza, ele vai conseguir trazer a cura para a nossa filha. O senador, em cima do seu orgulho, disse assim, como pode? Eu, um senador, autoridade de Roma, me sujeitar a praticamente um plebeu e trazer e falar com ele sobre essas coisas? Mas o amor que ele tinha por Lívia, e aí quando diz assim, o amor é algo fantástico, e é por isso que o amor é de essência divina, porque o amor contagia, o amor enobrece, o amor vai modificar. E o senador, ele, para atender o apelo da sua amada querida esposa, ele diz que vai ao encontro do mestre. Mas ele diz de uma forma também orgulhosa assim, que não iria para a cidade no horário que ele estivesse por lá. Iria deixar para ir no finalzinho da tarde, como quem não quer querendo, quando a gente fala sempre desse termo, né? Como quem não quisesse. No final da tarde, ele iria se deslocar até a cidade, próximo ao lago de Genezaré. Quem sabe, quando estivesse por lá, ia fazer com que uma casualidade permitisse que os dois ficassem frente a frente. E aí trava um diálogo maravilhoso, que eu também peço permissão a vocês para fazer a leitura, porque é algo fantástico. Porque ele dizia assim, ó, irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz à margem do lago, sem chegar ao cúmulo e abordar pessoalmente o profeta. Vejam que orgulho, né? De modo a não descer da minha dignidade social e política, e no caso de sobrevir a alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentia. E Lívia, diante dessas colocações dele, já ficou muito feliz, porque pelo menos ele já tinha amolecido o seu coração para sair e tentar encontrar-se com o mestre. Ele vai, deixou que as horas passassem, o povo estranhava quando ele passava nas ruas, ele ficou confabulando consigo próprio, pensando assim, como é que seria esse encontro? Como é que ele iria permitir um negócio desse, né? Esse senador romano, como é que poderia acontecer tudo isso? Ele achava, inclusive, que Jesus não iria falar na língua romana. Ele deve falar assim, feito uma língua qualquer, né? Ele não vai falar na língua romana. Aí aconteceu uma coisa maravilhosa, minha gente. É muito bonito. Eu vou ler de novo. Ele começou a ter muitas cogitações no coração, no pensamento. E foi justamente nesse instante que
com o espírito como se estivesse sob um espelho de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Vejam só. Ele escutou passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante dos seus olhos ansiosos está a cara, personalidade inconfundível e única. Quem foi que estacou em frente dele? Quem foi que parou em frente dele? Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Ele nem tinha condição de definir isso. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Ele se apaixonou por Jesus. Ele nunca tinha visto uma coisa dessa. Públio não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante. Mas, olha o mais aqui, esse mais é terrível, né? Mas, MAS, no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade no coração. Lágrimas ardentes, aí o senador orgulhoso botou para chorar, né? Lágrimas ardentes rolaram dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Ajoelhou-se diante do homem. Desejou falar. Sabe aquele negócio que você quer falar e não consegue? Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e o texto. Ele não conseguiu. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e, pousando carinhosamente a destra, colocando a mão direita em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Ele estava anestesiado. Ele já tinha se ajoelhado, ele já estava chorando, ele queria falar e não conseguia. E o mestre se aproxima para dele, bota a mão na cabeça dele e vai começar a falar, e diz assim, é como se estivesse falando de espírito para espírito, de coração para coração. Vejam que beleza. Agora vejam o que Jesus fala. É aquele negócio que Jesus sabe tudo que nós precisamos. Jesus diz assim, senador. Ele não estava vestido de senador, não. Mas ele disse assim, senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais alta do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Jesus queria dizer para ele assim, se você tivesse me procurado no raiar do dia, dentro da humildade, você estava tendo a chance fantástica de se redimir de todo um passado tenebroso que você tem. E aí essa leitura nos faz lembrar o grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Quando se encontrava a caminho de Damasco, em perseguição aos cristãos, só ele viu aquela luz imensa que era Jesus que se apresentava para ele. E Jesus ofuscava com a sua luz, fazendo o que ficasse cego. Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi assim que Jesus falou para ele. E ele, a partir daquele momento também de uma mudança extrema e fantástica, ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? Imediato.
É como se estivesse dizendo assim para Paulo: tu tem a chance hoje de te redimir para toda a vida. E ele se redimiu para toda a vida, porque a partir daquele momento ele não foi mais quem era. Mas o senador foi diferente. Veja o que é que diz aqui: mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas, ou seja, para derrubar as leis de Deus na natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio, ele queria falar e não continuou sem querer poder falar, e ele continuou: sim, senador. Veja como ele fala: sim, senador, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Quem é esse coração desditoso e oprimido? A esposa que estava em casa, Lívia. Como é que Jesus sabia que tinha sido Lívia que tinha pedido para ele lá? Venho atender às súplicas de um coração ditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta humana. E ele sabia que a filha estava em casa leprosa, e que a ciência do mundo não era capaz de curá-la. E ele continua assim: é sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Mais uma vez, olha, basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. O senador não acreditava nisso e achou que estava sonhando. Senão eu devo estar sonhando. Eu acho que se ele tivesse alguém por perto, ele disse: me aperta aqui para ver se eu estou sentindo alguma coisa. Aí ele diz assim: não, meu amigo, ainda não estás sonhando. Exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. E aí ele diz para ele assim: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo, agora ou daqui a alguns milênios. Ou ele aproveitava aquele momento, ou só depois de milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar de seus destinos das correntes do bem e do amor semelhantes. E em outra parte ele diz assim: pastor de almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios, venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e da sua justiça. Continua muito mais, nós não vamos levar mais a fundo. Mas ele quis mostrar assim, que aquele senador estava tendo a oportunidade bendita de ter a cura da alma, porque a sua esposa e a sua filha já tinham conseguido, mas só pertencia a ele através da vontade, do reconhecimento, da fé e da humildade, o que ele não tinha. E diz que a partir desse momento Jesus para e ele não consegue falar, continua ainda sem falar, e Jesus olha para os céus e ele diz assim, como se em oração estivesse. Quando termina tudo aquilo ali, Jesus se despede dele. E ele volta para casa ainda pensando que tinha sonhado, mas que aquilo ali não tinha sido uma realidade. Para sua surpresa, quando entra em casa, a sua esposa se encontrava com a filhinha ao colo e dizia assim, Flávia nos diz que percebeu algo estranho, alguém entrou aqui e a curou. E ela já tinha até se alimentado, totalmente restabelecida. E ela dizia para ele, certamente foi o mestre de Nazaré que provocou toda essa transformação. Ele, no seu orgulho, ele fica em si mesmado. E aí Ana, a serva que estava junto, diz assim, não é patroa, falou lá, ama, né? Aquilo ali, houve na verdade uma grande interferência de Jesus, o mestre de Nazaré,
para a cura da nossa menina Lívia. Ele ficou revoltado porque ele disse: como pode uma serva se intrometer na conversa dos patrões? Expulsa com muita ignorância a Ana, não permite mais que Ana seja a serva junto de Lívia e não admite de forma alguma que Lívia tenha sido curada por Jesus de Nazaré. Para resumir essa história, nos mostra que lá na frente, quando Jesus já estava sendo motivado pela turba para ser crucificado, e está nas mãos de Pôncio Pilatos, o senador, ainda com aquelas imagens na cabeça, estando junto a Pôncio Pilatos e vendo que era iminente a crucificação de Jesus, diz assim: Pilatos, chama ele em particular e diz: Pilatos, por que tu não ofereces um dos presos que a sociedade rejeita? Coloca os dois para que o povo possa decidir quem deve ser crucificado. Certamente o mestre de Nazaré será culpado. Para nossa surpresa, foi mostrado Barrabás, e a escolha do povo, quem sabe a nossa escolha, foi justamente soltar Barrabás e crucificar a Jesus. O tempo passa, séculos e mais séculos se passam, e o senador vai naturalmente amadurecendo as suas ideias, fortalecendo os seus princípios, restabelecendo a sua humildade, tanto que é que o senador, segundo consta nas escrituras espíritas, que o senador Públio Lentulus, ou Lentulus, como dizem, nada mais foi do que o espírito Emmanuel, o grande orientador do mestre fantástico chamado Francisco Cândido Xavier. Então o que nós percebemos é que Jesus realmente é o grande médico das almas, que vem para atender naturalmente a todos aqueles que se encontram, como ele diz, aflitos e oprimidos, para aliviar as nossas dores. E nós precisamos urgentemente se imbuir da necessidade da humildade para perceber isso. Nunca esqueçamos de uma frase das bem-aventuranças, que Jesus diz assim: vinde a mim todos vós, que se encontram aflitos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diante do que nós conversamos aqui, percebemos que Jesus naturalmente sabe tudo o que nós precisamos. Ele nos conhece profundamente. Ele sabe das nossas alegrias, Ele sabe das nossas tristezas, Ele sabe das nossas ansiedades. Mas Ele aguarda ansiosamente que tenhamos a humildade, a serenidade, a hombridade e a fé para que possa buscá-lo. Muitas pessoas às vezes dizem assim: mas para que é que eu vou fazer uma prece para Jesus? Por que é que eu vou pedir a Deus se Deus sabe das coisas? Se Ele já sabe o que eu estou precisando, para que eu vou fazer isso? Isso denota muita ignorância. Porque é preciso que nos imbuamos da humildade que Jesus nos ensinou para dizer assim: Senhor, estou aqui. Parece muito aquela história, eu gosto de contar umas histórias, eu sei que a hora está chegando, falta somente 5 minutos ou menos. Tinha um senhor, que o seu nome era Zé. E Zé entrava na igreja, ia até perto do altar e dizia assim: Jesus, estou aqui, e ia embora. Todo dia, no mesmo horário, Zé se aproximava do altar e dizia: Senhor, Jesus, eu estou aqui, eu sou Zé. O padre observou isso e começou a chegar perto para ouvir o que ele dizia, e escutou isso. Ficou preocupado porque depois de um determinado momento Zé não aparecia mais diariamente. Entre os fiéis, ele perguntou quem era aquele senhor e onde ele estava. Ele disse: o senhor não sabe, padre? Ele pegou enfermidade e se encontra hospitalizado. Aí disse: eu vou fazer uma visita. E foi no hospital. Quando chegou lá, descobriu que Zé, na verdade, não tinha família. Mas próximo ao seu leito existia uma cadeira. E aí o padre perguntou para o corpo de enfermagem: o que significa aquela cadeira? Ele disse: seu Zé pede para que aquela cadeira fique ali todo dia, e ele não quer que ninguém fique naquela cadeira. Por quê? Não sei, mas ele quer que aquela cadeira fique ali. Aí o padre se aproxima, fala para ele que tem sentido muito a falta dele na igreja,
mas dizia assim: ô Zé, o que é que você tanto dizia quando chegava lá no altar? Eu disse: não, eu ia lá e dizia assim: Jesus, eu sou o Zé. E essa cadeira vazia, o que significa? Eu disse: o senhor não sabe, pai? É que todo dia Jesus vem aqui. Ele senta na cadeira e diz assim: Zé, eu sou Jesus. Então, que Jesus está em nossas vidas, não tenhamos a menor dúvida. Que Jesus está pronto para acolher as nossas súplicas, também não tenhamos a menor dúvida. Agora, que nós possamos estar em condições de, percebendo a grandeza do Mestre, o Filho do Deus Criador, colocando-se à nossa disposição para que a gente possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações e sermos instrumentos de paz, instrumentos de amor, para dignificar tudo aquilo que Jesus espera por cada um de nós. Então, que neste mês de dezembro, e aí esse sentimento de fraternidade que já existe no mês de dezembro, não deva ficar restrito apenas ao mês de dezembro. Isso é uma coisa que deve estar em todos os nossos dias, porque afinal de contas, todo dia é dia de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma prece de agradecimento ao Criador, ao nosso Mestre Divino, pela grandeza, pela serenidade, pela sua beleza. Dizer assim: Senhor, muito obrigado pela vida que nos concedes. Abençoa-nos, Mestre amado Jesus, na nossa caminhada. Perdoa as nossas falhas, desculpa a nossa insensatez. Permite, Senhor, que possamos sentir a Tua presença em nossas vidas, aonde quer que estejamos. Mas muito mais do que isso, que possamos ser instrumentos do Teu amor, servindo sempre a todos os nossos irmãos em Cristo. Que a Tua paz esteja conosco. Que Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, nossa Mãe de amor, fortaleça os nossos corações, nos proporcionando a oportunidade de fazer sempre o melhor em Teu nome e em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Muita paz para todos. Assim seja.